Olá, amigos! Começa aqui mais um Especial Saúde, que você já sabe, né? Foi criado justamente para levar informações, para levar um pouco mais de tranquilidade para você nesse tempo de pandemia, nesse tempo de combate, de enfrentamento à Covid-19. E hoje, nosso Especial Saúde é muito especial, né? Porque é o Especial Saúde Física com um grande profissional que eu já vou apresentar. E pedindo já para você se inscrever no canal, dê seu like, ative o sininho, envie os comentários, enfim, tudo que você já sabe. Nosso convidado é o Valmir Cruz, graduado em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício, Treinamento Esportivo e Administração Esportiva, preparador físico de alguns dos principais clubes do Brasil, muitos deles você já torce: Palmeiras, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro. Valmir também serviu a seleção brasileira sub-20 na época com o técnico Galo e trabalhou em vários países. Vai também trazer esse lado cultural que ele conheceu, que ele conviveu: Japão, Turquia, Índia, e atualmente está na Arábia Saudita, já pela segunda vez, onde atua com o técnico Fábio Carilli no Al Ittihad. Valmir Cruz, que alegria tê-lo aqui, né, revê-lo, e posso falar agora, né, dos tempos que convivemos no esporte. Você realmente é uma das pessoas mais gentis, né, mais carinhosas do esporte, mais verdadeiras. Então, olha, saudades de você aí, viu? Muito bom revê-lo. Oi, Elias, o prazer realmente é meu. Nós tivemos lá atrás, né, juntos em algumas oportunidades, em treinamentos, lá, inclusive acho que no Palmeiras, que já foi algum tempinho lá para trás, né? Nos conhecemos, a gente sempre se respeitou, isso é muito legal, porque tem pessoas que a gente trabalha que não tem aquela empatia, né? Você é um cara extremamente esclarecido, muito bom, um ótimo profissional, conceituado, né, pelo Brasil como um dos melhores jornalistas. E agora eu estou te acompanhando, revendo de longa data, né? Recebi seu convite e aceitei prontamente, porque Verdade. eu sei justamente das suas qualidades como profissional, como pessoa mesmo. Então é muito bom, a gente vai bater um papo legal aqui, né? Conversar algumas coisas, trocar algumas ideias para que as pessoas conheçam e absorvam da melhor forma possível. Muito obrigado, Valmir, e devolvo, né, todo com palavras maiúsculas, todos esses elogios que você fez. Basta ver os grandes técnicos que você conquistou, né? E efetivamente, técnico quando confia no preparador físico, porque esse é o coração do time mesmo, então é para valer. Agora, antes da gente iniciar esse bate-papo, Valmir, primeiro, não é o Biografias, mas eu queria saber de onde veio o Valmir, né? Tem tradição da educação física, da preparação física na família? Me conta um pouquinho. Então, tem sim, o esporte é o DNA na família, né? Pelo fato do meu pai foi professor de judô na tão conhecida na época Academia ONU, né? Ele foi faixa preta 4º grau, então é uma posição muito boa no judô. E eu comecei desde cedo nessa questão esportiva. Aos 3 anos de idade já ia para a academia de judô, participar lá com ele, e aí depois pratiquei outros esportes, fiz capoeira, fiz natação, fiz é, basquete, e como a gente gosta do esporte, então foi um passo muito fácil para a gente dar para fazer a questão da educação física, a escolha. Apesar que eu prestei muito vestibular para agronomia, né? Rodei o Brasil, consegui entrar em algumas faculdades, mas na época não consegui o crédito educativo. Então, como eu tinha entrado aqui próximo de São Paulo, na faculdade, na FEFISA, que era Santo André, né, hoje não existe mais, eu aproveitei e comecei a fazer educação física, então eu consegui unir o útil ao agradável, né? Mas o esporte já vem de família, é um DNA muito bom que a gente tem. Agora, Valmir, você está na Arábia Saudita, embora você retornou ao Brasil nesse período ainda, né, de aguardar o que é que vai acontecer. Qual é a situação que vive hoje a Arábia Saudita em relação à Covid-19? Então, a Arábia Saudita, ela tomou as providências muito rapidamente. Assim que teve essa questão do vírus, então eles fecharam os aeroportos, né, tanto nacional como internacional, fecharam escolas, restaurantes, universidades, mesquitas, inclusive, foram fechadas, né?
E Meca foi fechada depois de não sei quanto tempo, nunca aconteceu isso, porque a maior aglomeração de muçulmanos é justamente em Meca, vem do mundo todo, né? Então, para eles chegarem em Meca, eles precisam passar por Jeddah, que é o aeroporto maior. Então, eles chegam em Jeddah, 100 quilômetros estão em Meca, então tem muita aglomeração. Então, eles foram obrigados a fechar. Teve agora de abril a maio foi feito o Ramadã. O Ramadã é um mês onde eles rezam bastante e não podem se alimentar desde o nascer do sol até o pôr do sol, né? E terminou agora final de maio e eles tomaram as providências, né? Tem muitos casos, se não me engano, 90 mil casos positivos lá, porém pouquíssimas mortes, 580 mortes, né, que eles têm. Então, a providência foi tomada logo assim que ficaram sabendo, então diminuiu bastante o número de mortes. Eles continuam em lockdown lá, né, até o Ministério da Saúde dar o ok para eles que pode abrir o comércio. Então, eles seguiram a risca e realmente foi muito positivo o que eles tiveram de resultado. Perfeito. Bom, obviamente, além do problema, né, da Covid-19, que efetivamente, né, foi um baque para todo mundo, né, tem a preocupação com a economia. A economia local, como é ali na Arábia Saudita? Conta um pouquinho para a gente, um pouco do lado cultural também, Valmir. Pelo fato deles não poderem plantar muito, porque é muito quente lá, né, realmente eles conseguem construir as cidades em cima do deserto. Então, praticamente a maioria das frutas, verduras são todas importadas, né? Eles têm muito comércio assim a nível de restaurante, de vendas de carro, né? Tem muito carro lá, as marcas internacionais. Você vê assim a torta direita porque é barato o carro para lá, porque a gasolina também. Apesar que a gasolina já está mais cara lá, tá R$ 1 e pouco, R$ 1,17. E eles ficaram bravos, porque antes eram 57 centavos o litro, Ah, o né? litro, não um galão, O lá é por litro. litro. Então, aumentou um pouquinho essa questão da gasolina, embora eles sejam os maiores produtores de gasolina, né? De petróleo, aliás, do mundo. Então, eles vivem justamente nessa questão de comércio mesmo, que é o forte deles, né? Porque você chega num lugar para comprar, eu lembro muito bem na Turquia, que a gente ia no Gran Bazar, chegava lá, perguntava o preço de por exemplo, uma roupa, eles falavam 100. Se você pagasse 100, ele ficava bravo, porque o negócio deles é debater, eles querem confronto. Então você tinha que falar, não, eu pago 50, aí ele passava para 80, aí fica aquele negócio. Então é o sangue árabe, né, que tem, que Disso eu eles entendo gostam. bem, disso eu É, entendo bem. exatamente, exatamente. Então é mais ou menos isso que gira ali todo a questão do dinheiro na Arábia. Valmir, é muito importante, né? Obviamente você é um profissional, né, do mais alto gabarito, profissional nacional, internacional, lidando, né, com esporte de altíssimo rendimento, onde envolve milhões, né? Mas nós agora precisamos da tua ajuda aqui, né, para efetivamente orientar o pessoal que está em casa, o sedentário, que não está acostumado a fazer nada, né? Se tiver que subir uma escada já fica bravo, enfim. Então, nesse momento, que orientação você passa? Que todo mundo está em casa e efetivamente uns já fazem, estão sentindo uma perda pelo ritmo que tinham. Outros, né, iniciaram e estão sentindo, né, dor, enfim, tudo mais, né, por um início de atividade física. Então, que orientação você nos passa nesse momento? Olha, os nossos hábitos mudaram totalmente, né? Pelo fato de a gente ter que ficar confinado em casa, então mudou bastante. Primeira coisa, confinado, espaço. A gente não tem tanto espaço para se locomover. Então, ou dentro de uma casa, dentro do apartamento, você está meio restrito ali. Ou você vai caminhar um pouquinho na rua com todas as proteções, né, que tem que ter, com máscara, sem estar do lado de muita gente. Então, esse é o primeiro passo. Alimentação, nossa, hoje todo mundo, né? Você fica em casa, o que acontece? Televisão, geladeira, televisão, armário, então você vai dar uma beliscada. Então, essa questão da alimentação, a gente come mal em horário ruim, e o que acontece? Existe o sobrepeso, né? Porque você está comendo mal. Então, alimentação ruim, falta de atividade física.
O sono também é bem ruim pelo fato de você ficar assistindo televisão ou séries até muito tarde. Então, você dorme mal, né? Isso aí acaba entrando na parte de sedentarismo, ansiedade que a gente tem, que não sabe quando é que vai acabar, os transtornos alimentares que a gente tem, e ainda mais uma coisa para potencializar o lado negativo, o álcool. Né? Porque sempre você vai, come um negocinho, pô, se eu estou aqui, eu vou beber uma taça de vinho, vou beber uma cerveja. Então, tudo isso aí, se você pegar e potencializar, faz muito mal para a nossa saúde. Né? Então, o que eu sempre recomendo para as pessoas? Você tem que criar uma rotina. Né? É chato? É, mas porém você precisa ser disciplinado justamente para que você não se prejudique mais para frente, inclusive a nível de saúde. Porque se alimentando mal, ingerindo álcool, não dormindo direito, não tendo atividade física, provavelmente aquelas pessoas que possuem algum problema de pressão alta ou problema cardiopatia, ela vai ficar ruim. Né? Então, existem algumas rotinas a nível de alimentação, de horas de sono, de atividade física, que a gente pode conversar daqui a pouco para orientar um pouquinho melhor as pessoas. Excelente, excelente. Essa dica é importantíssima, né? Realmente de hábitos, né? Porque efetivamente, se a gente pecar nesses hábitos, a gente vai ter grandes perdas, como você já relatou muito bem, não só do alimentar, do sono, da ingestão de álcool, né? Nós, outro dia, tivemos também, né, o saúde mental e abordamos isso também muito bem levantado por você, Valmir. Agora, nós estamos entrando também, Valmir, num período mais frio, né? Então, isso pode provocar também, né, para aquele sedentário, aquele que não tem tanta intimidade com o esporte, lesões, né? Que orientação você dá, principalmente para quem quer iniciar um período mais frio? Então, normalmente o sedentário ele não consegue fazer uma atividade com uma intensidade um pouco maior, né? Justamente pelo fato de que ele não está acostumado a fazer atividade física, porém, a lesão normalmente acontece quando você faz uma atividade física com uma intensidade um pouquinho mais alta. Né? Eu tenho visto muito, mas muito mesmo nas redes sociais, pessoas postando, fazendo exercício em casa, porém com um padrão de movimento totalmente errado. Então, ao invés de melhorar, né, a questão do treino dela, ao invés de melhorar a postura, alguma coisa, vai estar prejudicando pelo fato de você, quando vai fazer um agachamento, por exemplo, você precisa fazer o agachamento com o tronco na posição certa. Você não pode inclinar ele muito para frente, senão vai estar prejudicando muito a coluna. Então, eu tenho visto nas redes sociais muita gente postando e muito exercício errado. Então, é importante, se você tem um amigo que é educador físico, liga para ele, pede para ele passar algum site ou alguma coisa que você tenha confiança, um aplicativo, exatamente, para que você possa fazer os movimentos corretos, porque ao invés de melhorar, vai acabar te prejudicando. Né? Então, existem muitas coisas que eu passo para o pessoal a nível de atividade física. Alguns exemplos eu vou passar agora. Por exemplo, quem tem condição e tem uma bicicleta, ele pode comprar um rolo. Um rolo, hoje as bicicletarias, as lojas especializadas vendem esse rolo, né, que você vai pedalar no mesmo lugar. Então, é uma atividade física muito boa, porque você vai trabalhar, além da parte cardiorrespiratória, a parte muscular, que você vai estar pedalando. Certo? Então, essa é uma dica que fica. Puta, eu adoro bicicleta, mas eu não posso sair. Compra um rolo, coloca em casa, faz a sua atividade física. E existem até alguns programas na internet que você pedala junto com outras pessoas. Então, você põe a televisão ou o computador na sua frente, coloca o rolo, a bicicleta e você vai fazer um passeio virtual com essas pessoas. E existem até algumas competições que eles têm feito agora, sendo desenvolvido justamente para essas pessoas que gostam de pedalar. Né? É lógico que você não vai sentir o ar, o vento no rosto pelo fato de você estar parado ali, mas é uma dica interessante que a gente pode fazer. Né? Outra coisa, sem espaço, o que eu posso fazer? Uma coisa extremamente simples, pular corda. Ah, mas eu nunca pulei. Vai aprendendo, pula 10 vezes, depois aumenta para 20. Então,
além de você trabalhar essa parte cardiorrespiratória, você vai estar trabalhando perna, coordenação, vai estar trabalhando um pouquinho de agilidade, braço. Então, são alguns exercícios que a gente pode adaptar ao nosso espaço, e a gente, o que mais tem é tempo. A gente não pode reclamar que não tem tempo para treinar. É verdade, é verdade. Então, essas são algumas dicas que a gente pode passar para o pessoal. Excelente. Aliás, o que nós precisamos fazer agora é administrar esse tempo, né? Porque, né, para não despender muito tempo com coisas que não interessam, né? E pouco tempo com Exato. atividades relevantes. Valmir, você falou bem, né, da bicicleta. Quem está pensando em se equipar, né? Pelo menos numa condição básica, né, para treino, tem alguma indicação de equipamentos? A bicicleta é melhor que a esteira? Ou alguns equipamentos básicos para iniciar isso? Isso aí vai depender de cada um, né? Do que ele mais gostar. Por exemplo, tem gente que não gosta de pedalar, mas gosta de andar na esteira ou correr na esteira. Aí vai depender também do poder aquisitivo de cada um, né? Porque esses equipamentos custam muito caro. Você tem hoje equipamentos práticos e baratos que você encontra na internet, consegue comprar, umas borrachinhas pequenas chamadas mini bands. Então, são umas borrachinhas extremamente pequenas, né, que você olhando fala, essa daí não faz mal para ninguém. E realmente você consegue desenvolver um trabalho muito, mas muito bom, né? Existem alguns sites e alguns aplicativos só com exercícios em mini bands. Então, você trabalha praticamente tudo, né? Não só as mini bands, como as maiores bands também, que a gente chama, que você faz um trabalho praticamente geral, né, do corpo todo. Existem algumas coisas que a gente pode utilizar, como essas garrafas PET, né? Você bebeu, eu não recomendo, é lógico, refrigerante para ninguém, porque pelo fato de ter muito açúcar, né? Então você pega essas garrafas PET, pode encher de água, usar como um peso livre, né, para fazer trabalho de braço, que seja. Tem os trabalhos que a gente chama de core, que é a região mais abdominal, mais central do corpo. Então, para você fazer um agachamento, você pode utilizar um cabo de vassoura, você pode utilizar um saco de feijão para fazer como se fosse uma caneleira de 1 quilo, coloca na perna, né, enrola. Então, existem muitas coisas, a gente pode usar a criatividade, porque praticamente tudo que a gente tem, uma mesa, uma cadeira, você consegue adaptar à atividade física, né? Então, a gente tem vários exemplos nas mídias, porém, precisa saber quais são os melhores e se você vai estar fazendo certo. Então, são coisas que fáceis de você comprar, de você ter na sua casa e fazer uma atividade física. Desculpa é a única coisa que a gente não pode ter, né? Pelo Mais fato, sobra nessa hora, né? Tempo tem de sobra. Equipamento também, na sua casa tem bastante, né? Eu vejo pessoas treinando com o filho pequenininho, é lógico, né? Filho pequenininho, com 1, 2 anos, fazendo trabalho de abdominal com eles, trabalho de agachamento, colocando o filho na nuca. Então, usa-se a criatividade e a gente tem que fazer uma atividade física com certeza nesse momento. Com certeza. Aí fica uma coisa até gostosa, né? Brincar um pouco com o filho, né? Fica uma brincadeira e ao mesmo tempo o treino. Aliás, o próprio peso corporal, ele também é uma ferramenta, é um instrumento para utilizar nesse treinamento. Sim, com certeza, né? O nosso peso corporal, você consegue fazer tudo. Por exemplo, você quer trabalhar a panturrilha, né? Você pode pegar um local, tipo um degrau de escada, apoia a ponta dos pés e vai fazendo o movimento, né? Então, você está utilizando o peso do seu próprio corpo. Apoio numa perna só, com a outra cruzada em cima. É outro movimento que você faz com o próprio peso. A própria flexão de braço que você utiliza, né, normalmente é a mais conhecida, você está utilizando o peso do seu corpo, né? Então, a sobrecarga é quando você utiliza alguma coisa a mais do que o peso do seu corpo, mas existem N exercícios que você utiliza só com o peso do seu corpo. Muitas vezes a pessoa faz 2 flexões, não aguento mais. Tá, não aguenta mais, mas existe um modo de minimizar esse peso para não ficar tão pesado de você fazer a flexão. Você pode utilizar flexionando os joelhos, né, apoiando só os joelhos, não as pontas dos pés, só os joelhos, fazendo a flexão, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você fazer. Então, é a questão de que eu falo, é preciso montar uma rotina, né, ser disciplinado para você conseguir
ter resultados bons que vai fazer com que a sua cabeça também fique boa. Muito bom, excelente. Agora, Valmir, reforça essa situação, né, do início da atividade, do aquecimento, do alongamento, né? Então, queria que você trouxesse um pouco, porque é normal, não, já vou começar, calma aí, né, aquece um pouquinho, queria que você trouxesse um pouco desse conceito. Sim, o alongamento significa preparar o corpo para uma atividade física, né? Tem pessoas que são a favor e tem pessoas que são contra o alongamento. Né? Numa série, por exemplo, que você vai fazer uma série de força, né, nos clubes que a gente trabalha, a gente não utiliza essa questão muito do aquecimento longo. Né? Você pedala ali 5 minutos, né, numa bicicleta ou caminha, faz alguns tipos de exercício, elevação da perna, movimento de braço, polichinelo, o burpee, que é um agachamento, joga as pernas para trás e faz o salto. Então, você faz um aquecimento bem moderado para fazer essa prática. Então, aquecimento, para mim, ele é importante, pelo fato de você preparar não só o organismo, como a musculatura para uma atividade, ou que seja de baixa intensidade, média intensidade, não tem problema nenhum, mas se faz necessário. Então, recomendo sempre, né, que seja 5 minutos que você vai fazer um aquecimento, ou você vai caminhar, ou fazer um polichinelo, alguma coisa, para não chegar, é a mesma coisa, você sai da cama e já quer fazer exercício físico, não dá. O importante é você fazer alguma coisa, não ficar parado, sentado no sofá, comendo, deitado, né, de uma maneira que a sua postura realmente fique ruim, daqui a pouco você levanta com dor na coluna, não sabe por quê. Então, o importante é se mexer. Valmir Cruz, outro tema assim que eu gostaria que você trouxesse, porque o futebol ele já nos mostrou casos muito tristes, né, de racismo, né? E eu me lembro, eu cobri Copa do Mundo, e dois exemplos muito marcantes para mim. Um, a Holanda, que eu me lembro que o técnico ele tinha que ter um assistente técnico negro e um branco. Então, ele não falava diretamente para os negros. Ele falava para o assistente negro e o negro comunicava o que o técnico queria para os negros e o branco para os brancos. Né? Ou seja, um time desse não pode ganhar nada no mundo. Né? Dificilmente vai ser campeão mundial se mantiver essa linha. E a África do Sul também. Quando saiu um gol da África do Sul na Copa, os negros iam comemorar de um lado, os brancos iam comemorar do outro. E, obviamente, né, essa pergunta vem em função, né, do trágico, né, da morte ao vivo do George Floyd nos Estados Unidos, que a gente está vendo, né, a movimentação do povo com excessos e tudo mais, né, mas certamente esses excessos não são de pessoas que estão defendendo a causa, né, e sim de baderneiros, né, e, obviamente, esse movimento vai ganhar força, né, em outros países. O Brasil também já tem feito alguns movimentos em relação a esse falecimento do George Floyd. Você, no futebol, presenciou isso no Brasil, fora do Brasil? O que você pode nos trazer em relação a isso? Olha, primeiro que eu acho um absurdo, né, essa questão de racismo. O Brasil, ele foi descoberto por portugueses, mas havia os índios aqui e vieram muitos escravos africanos. E o futebol, basicamente, 90% dos atletas de futebol são negros. Então, você tem um convívio diário com eles. Eu acho um absurdo as pessoas discriminarem os outros pela cor da pele. Né? Tem brancos horríveis, pessoas péssimas, como tem negros, tem amarelos também, claro, né, que a gente chama dos asiáticos, tem em todo lugar. A gente presencia sempre, em todos os estados que a gente vai, você tem sempre aquele cara que quer ser mais engraçadinho, que faz uma piada com o negro. Isso aí todas as vezes que você vai num estádio de futebol, infelizmente você ouve essas coisas. O meu avô, por parte de pai, era negro. Você fala, mas como? Eu sou clarinho, né? Tenho a pele branca pelo lado da minha mãe que eu puxei, mas pelo lado do meu pai, realmente ele era negro. Então, eu tenho essa noção desde quando eu era pequeno, de respeitar todos. Com certeza isso é condenável, contestável, né? Enfim, nós precisamos acabar com isso e respeitar realmente as diferenças e aprender com elas, né? E como você falou bem, ainda mais o Brasil praticamente 40%, 50% da população é negra, né? Estados Unidos deve estar na faixa de 20%, 25%
da população. Então, efetivamente, né, é respeito, né? Enfim, respeitar os espaços, as culturas, os hábitos, né, Valmir? Como curiosidade, qual foi o melhor preparo físico que você já treinou? É difícil um nome, mas talvez os melhores, né? Aquele que te cansou, que te deixou cansado de tanto treinar ele. Olha, eu falava, você realmente é difícil, né? Porque como a gente trabalhou em clubes grandes, a gente sempre pegou atletas de altíssimo nível, né? Então, por exemplo, atletas que ficam 10 anos na Europa, não é por acaso, né? Realmente eles são diferenciados. Então, você tem, hoje no Brasil, praticamente aquele time todo do Palmeiras na Parmalat, né? É impressionante a condição que eles tinham, né? São caras que serviam a seleção brasileira. Então, falar em um nome só é bem difícil, mas foram vários atletas de altíssimo nível que eu trabalhei com eles, que pô, você nem se preocupa. Isso é tudo que o preparador físico quer, né? Um atleta que seja disciplinado, não um jogador, um atleta, seja disciplinado, faça as coisas corretamente, tenha consciência daquilo que ele está fazendo. Então, fica muito mais fácil o nosso trabalho com eles, né? Porque você não precisa ficar explicando muito pô, faz isso aqui vai ser bom para você. Ele sabe que aquilo lá vai ser bom para ele. E depois ele treinando e tendo a resposta em campo, né, ele vai querer muito mais isso daí para ele. Então, de nomes assim, nossa, faria uma relação de uns 20, 30 nomes aí. Então, nós estamos aqui com o Valmir Cruz, um dos principais preparadores físicos do Brasil, e já pedindo para você se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho, mandar os comentários, que realmente são muito importantes para a gente melhorar ainda mais essa nossa relação com você e principalmente com os nossos convidados. Valmir, você que usa a tecnologia amplamente, altamente em seu favor. Como é que nós, né, que estamos agora nesse momento de pandemia, podemos usar essa tecnologia em nosso benefício para nos condicionarmos fisicamente? Então, hoje nós temos alguns relógios que, inclusive, eles falam, né? A gente fala, pô, só faltava falar. Não, hoje eles falam. Então, você consegue comprar alguns relógios que você vai caminhar, ele consegue marcar a passada que você deu, né? Qual foi o ritmo que você fez, quantos quilômetros você conseguiu percorrer, a frequência cardíaca que você fez naquele trabalho ali. Então, hoje, com um simples relógio, né, não precisa ser aquele frequencímetro que você usa, aquela fita aqui, e sim um relógio mesmo, ele te dá todas essas opções a nível de treinamento. Então, isso aí torna-se muito mais fácil. Bom, eu andei 40 minutos, fiz 5 quilômetros, eu vou tentar, nesses 40 minutos, fazer 6 quilômetros. Então, você consegue ali controlar, mais ou menos, o volume de treino que você fez, qual foi a frequência. Essa tecnologia é especial. Eu falo isso para pessoas que realmente não dependem, né, da sua parte física, porque o atleta já é totalmente diferente. Hoje nós temos uma tecnologia voltada para o treinamento esportivo, com GPS que marcam todo o seu deslocamento, qual foi a sua velocidade, qual foi o volume, qual foi a sua alta intensidade, se você virou para a esquerda, se você virou para a direita. Então, isso nos ajuda a nível de treinamento, né? Fazer praticamente o que eles fazem durante o jogo, a gente utiliza nos treinamentos. E para pessoas que estão em casa, né, eles conseguem, como eu comentei no começo, a bicicleta, você consegue ter ali um reloginho que marca quanto você rodou, né, qual foi a quilometragem, quantos quilômetros por hora você está fazendo exercício. Putz, isso é extremamente simples e muito funcional. Então, eu oriento as pessoas a comprarem um relógio desse que realmente faz a diferença. E esses próprios resultados já nos permitem tentar melhorá-los, assim, né, em relação ao abatimento, tudo, tentar melhorar um pouco a intensidade, com mais condicionamento, seria isso, mais ou menos. O próprio resultado. Isso. Eu acho assim, você que entrevistou grandes presidentes, grandes executivos, sabe que todo mundo tem que ter uma meta, né? Então, a minha meta hoje é iniciar, no final do mês, eu quero estar fazendo 40 minutos de bike, a 35 km por hora, e determinados quilômetros. Então, você tem que sempre ter uma meta para fazer atividade física, como as grandes empresas, né? Eu vou produzir tanto, eu quero chegar no final do mês com a produção dobrada
A atividade física é a mesma coisa. Eu vou começar num patamar menor, vou crescendo a cada semana, a cada 10 dias, no final do mês eu quero chegar a tanto. Então, se você não tiver isso, você vai fazer uma atividade simplesmente por fazer, tá? Sem nada. Agora, se você realmente quiser se condicionar, quiser ter um ponto onde você quer chegar, tem que ter os objetivos. Como eu falei para você, criar uma rotina de treino, não só de treino como alimentação e sono, e essa parte de atividade, você ter um objetivo que você quer chegar, que aí você vai se condicionando, vai melhorando, a cabeça também evolui, você amadurece demais, né? Então, acho que esses são os pontos principais para você conseguir alguma coisa aí. Muito bom. Valmir, para a gente encerrar, queria que você repetisse alguns sites, alguns aplicativos importantes que a gente pode recorrer nesse momento aqui, que nós estamos mais reclusos, e deixasse uma mensagem especial para quem nos acompanha aqui no Especial Saúde. Sim, alguns sites, alguns aplicativos que eu normalmente vejo, chama-se mini-bands, que são aqueles trabalhos com as mini-bands, são aquelas borrachinhas pequenas que as pessoas acham que não faz a diferença, mas realmente é duro trabalhar com aquilo lá, né? Tem outro que chama Physiotherapy, né? Com PH, com Y, Physiotherapy, que passa para você não só trabalhos físicos, mas trabalhos de recuperação. De repente você está sentindo uma dor no ombro, precisa recuperar. Isso tem muitos trabalhos. Tem outro que chama Training, também que tem muitos vídeos a nível de treinamento, fazendo pliometria, ou seja, salto, ou em caixas de pliometria, ou saltos em barreira, ou deslocamentos, ou mudança de direção. Tem muita coisa boa para você acompanhar ali. E cada site, cada aplicativo desse, ele vai te jogando para outros. Então, aí você vai fuçando, vai mexendo, você vai olhando, vendo realmente o que é melhor para você, para o estágio que você se encontra ali naturalmente, né? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, uma mensagem, é que se você quer vencer, então você tem que acordar cedo, tomar banho e encarar a realidade, porque o mercado é muito difícil em todos os aspectos, né? Em todas as funções, realmente é muito difícil. Você tem histórias lindas que nós conversamos de pessoas que não tinham nada, correram atrás, conseguiram, mas isso não é para qualquer um. Tem muitos que desistem no meio do caminho. Então você precisa realmente ter uma disciplina, saber o que quer, ter um objetivo que você alcança. Não é fácil para ninguém, né? No futebol eu posso falar que o futebol ele é para poucos, né? Você está na hora certa, no lugar certo. Porém, se eu tivesse desistido lá atrás, realmente eu não chegaria onde eu estou. E outra, eu quero muito mais. Eu não quero só parar por aqui, porque o melhor título que a gente tem na vida é sempre o próximo. Então, você tem que pensar sempre para frente. Então, é isso que eu levo comigo, né? Quero mais, não vou parar, e só vou parar o dia que realmente não tiver mais condições, mas vou seguir em frente sempre. Excelente, Valmir. Tem um dos meus biografados, o doutor Afonso Renner, da Sempre Toshiba, agora Sempre Terceira, que diz, né? Cuidado, porque o próximo passo do ponto de competência máxima pode ser o ponto de competência, né? Então, efetivamente, né, quando a gente conquista um título, se a gente ficar apaixonado pelo título, né, com certeza o chão é o próximo caminho, né? Então, sim, sim. O bicampeonato custa mais caro ainda do que o campeonato, né? Exatamente. Valmir Cruz, olha, um dos principais preparadores físicos do Brasil, passagem por grandes clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, atualmente no Etihad da Arábia Saudita, conversando aqui com a gente. Olha, uma delícia esse papo, muito bom revê-lo, né? Registro aqui mais uma vez a admiração, carinho por você e pelo seu trabalho, e o Especial Saúdes ou Biografias estão abertos aqui para você. Muito obrigado, viu, Valmir? Eu que agradeço, Elias Awad, pela oportunidade de estar conversando com você, e peço para as pessoas que estão assistindo aí se inscrever no canal do Elias, que realmente isso faz a diferença, né? A gente precisa disso mesmo, com que as pessoas nos apoiem em todos os projetos que a gente está fazendo e para a gente ter sucesso. Então, você que está vendo a gente aí, se inscreva lá no canal dele, porque isso vai ser de suma importância para a gente. Meu Deus, com merchandising aí acabou, né? Aí você me quebrou as pernas, hein? Valmir Cruz, muito obrigado. Um grande abraço para você, fica com Deus aí. E estamos aqui prontos para
contar um pouco mais aí da sua história, cada vez, certamente, com maior sucesso. Este, então, Valmir Cruz conversando aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, Valmir. Tchau, pessoal.